Vamos agora, então, chamar o nosso convidado especial dessa noite. Marco Bosa é consultor empresarial, especialista em métodos ágeis, é coach empreendedor, facilitador do programa Empretec, empreendedor digital e mentor de negócios digitais. Marco Bosa vai nos ensinar como trilhar esse caminho de sucesso. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu quero começar agradecendo a você, em seu nome, ao Sebrae Tocantins, por esse convite, pela confiança no meu trabalho, para estar aqui essa noite, compartilhando um pouco desse meu conhecimento, dessa jornada que eu tenho feito junto com outros empreendedores, e que foi junto com eles, com a experiência, dessa construção da minha jornada e com eles, que eu descobri um pouquinho sobre como é que funciona esse tal desse GPS do sucesso empreendedor. Marco, eu estou super ansiosa, mas assim, para aquela pessoa que está meio perdida, essa pandemia veio dar um baque em muita gente, né? Mas assim, se considerando meio perdido, então aqui é o caminho, né? Vamos pegar e usar o GPS agora. Exatamente. Espero poder contribuir com muita gente que esteja perdida e com aqueles que estão começando agora, Às vezes nem começou a se perder ainda, vai começar o caminho certo, trilhando, um formato que realmente contribua com o resultado dessas pessoas. Muito bom. O espaço é seu, estou aqui o tempo todo, precisando é só chamar, e no final a gente volta compartilhando os comentários do chat, trazendo ali as ideias de quem está nos assistindo. Ótimo trabalho, estou aqui também aprendendo com vocês, já montando aqui meu GPS. Maravilha. Muito obrigado, Então, eu quero agradecer mais uma vez por isso. E, assim, eu estou muito feliz por estar aqui, E aí já vou aproveitar e já compartilhar minha tela aqui com vocês. Porque hoje, enquanto a gente está fazendo esse evento aqui, além de tudo, nós estamos celebrando, o mundo todo está celebrando a Semana Global do Empreendedorismo. Essa semana de 8 a 14, a Semana Global do Empreendedorismo, é muito legal estar participando através desse evento aqui, Então eu convido você aí que está assistindo, desde já, compartilha também com outras pessoas para que eles possam vir aqui estar conosco, E tira print da tela, manda para as pessoas, marca lá o SGE 2021, que é a Semana Global de Empreendedorismo, o GEW 2021, que é a Global Entrepreneurship Week, que é o movimento internacional dessa Semana Global do Empreendedorismo. Marca o Sebrae Tocantins, marca a minha anfitriã, a Regina, aí também lá no... E me marca, @Marco Bosa aí, vamos compartilhar conhecimentos aqui. E hoje, como eu já falei, eu quero compartilhar com vocês informações sobre esse GPS do sucesso empreendedor, Eu vou explicar como é que funciona, o que eu aprendi a respeito desse GPS do sucesso empreendedor. E eu também quero assumir um compromisso aqui de mostrar um caso real de aplicação desse GPS. Um caso real que fez com que uma empresária tivesse um aumento de 159,14% em apenas 3 meses. E olha só, agora no início de 2020, plena pandemia, pleno período de pandemia, como é que foi isso? Utilizando justamente esse método que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar a conversar aqui. Uma pessoa, um motorista, que está lá perdido no meio do trânsito. De repente, ele precisa ir para uma determinada região e ele não sabe para onde ele vai. O que ele tem a seu dispor, o que ele tem à sua disposição para contribuir? Antigamente, mapas, Como eu estou mostrando aí nessa imagem. Antigamente, mapas. Mas agora, o que ele tem à disposição dele é um equipamento que você pode carregar junto com você até no seu celular. É o tal do GPS. E assim, o que é essa sigla GPS? Eu gosto de, segundo para a gente trazer bem exatamente o que é, a GPS vem de Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global. Mas eu gosto também de dizer que, para nós empreendedores, GPS tem a ver com um guia para o sucesso. Como que você vai se guiar para o seu sucesso empreendedor? Esse é o Global Positioning System. Para nós, é um guia para o sucesso. E o que esse negócio faz? O que é exatamente o GPS?
Ele é uma tecnologia, ele é um sistema de localização via satélite. Então, através dele, a gente tem um sistema de navegação que vai nos ajudar a encontrar caminho, a saber velocidade, direção de deslocamento, esse tipo de coisa que ele faz. E como é que você utiliza um GPS no seu dia a dia? Tenho certeza que você já utilizou, né? Em algum momento você pegou ali o seu celular, precisava sair de um lugar para outro que você não conhecia. E aí, como é que funciona? Como funciona o GPS? Quando você liga, imediatamente, o GPS ele vai localizar onde é que você está, né, naquele momento. E mais, ele vai localizar também o veículo. Você ainda vai ver a informação do veículo, né? Então, aqui, ó, ele localiza aqui, ó, estou aqui nesse pontinho azul, né? Ele mostra aqui your location, e aqui, ó, ele vai mostrando aqui, inclusive, que veículo que você está. Você está num carro, você vai sair a pé, você vai pegar um transporte público, você pode escolher aqui, definir o seu veículo. Esse é o primeiro momento que você usa o GPS. E aí, no segundo momento, o que é que você faz? Né? No segundo momento, você define onde é que você deseja ir. Não é isso que você faz? Você vem bem aqui e escreve aquela informação definindo exatamente onde você quer ir, né? Ele marca aqui, nesse caso aqui, num vermelhinho aqui, onde é que é o ponto onde você deseja estar. Feito isso, o GPS vai mostrar para você as rotas para sair de onde você está e ir até onde você deseja ir, onde você deseja estar no futuro. Então aqui, ó, tá mostrando uma rota aqui, tá mostrando que tem uma outra rota por aqui assim, mas não está tão destacada. Está mostrando que tem uma outra rota por aqui, ou por esse caminho por aqui, mas não está tão destacado. E ele definiu aqui algumas rotas para você. Ok, qual que é o próximo passo, então, a partir disso? Você vai dirigir seguindo aquela rota traçada, né? Você liga o GPS, bota lá no iniciar e vai dirigindo seguindo a rota que ele vai mostrando para você. Vira à direita, vira à esquerda, tudo, você vai seguindo aquilo lá. Depois, em caso de obstáculo, uma pista interditada, algum problema e tal, você vai para um outro caminho, o que ele faz imediatamente? Você desviou, não foi na mesma rota que ele tinha mostrado. Ele vai lá e recalcula a rota para você. Vai mostrar um novo caminho, uma nova rota para você seguir, mas ainda em direção àquele lugar que você definiu lá no ponto 2, onde você deseja ir. Beleza, a partir disso, você continua dirigindo, agora seguindo uma nova rota, até você chegar no seu destino, né? É esse o caminho que o GPS vai fazendo. O que pode acontecer? Uma nova via interditada? Ele vai lá e recalcula, você vai pelo novo caminho, enfim. Você vai fazendo todo esse processo até chegar no seu destino. E tenho certeza que vários de vocês já tiveram a oportunidade de usar um GPS e já tiveram, inclusive, a oportunidade de dirigir, né, chegar no seu destino. Ok, vamos entender uma coisa. Se esse processo funciona para me tirar fisicamente aqui de um lugar onde eu estou e levar para um outro ponto onde eu desejo ir, eu quero ir para o aeroporto, eu quero ir para algum outro lugar, uma outra cidade, tudo ele funciona, como é que é utilizar esses mesmos princípios quando eu, empreendedor, estou perdido, né? Num momento como esse, pós-pandemia, numa situação qualquer, como é que é utilizar isso aqui? Né? Muitas pessoas que querem iniciar um novo negócio, muitas pessoas que querem recomeçar pós-pandemia, muitas pessoas que estão com a empresa aos trancos e barrancos agora, né? Sofreu depois desse período agora, precisam estar preparados para essa retomada. E para isso, né, precisam de um guia, de um caminho para traçar. E aqui é o melhor momento de usar o GPS. Como é que a gente faz? A gente usa o GPS empreendedor com os mesmos princípios do GPS do carro. E agora eu vou explicar como é que funciona isso no passo a passo. E ao final, eu quero mostrar para vocês um caso real, né, do uso disso aqui. Primeira coisa, quando você liga o GPS, o que é que você faz? Primeiro, ele localiza onde você está. Senhor empreendedor, você está querendo empreender, né? Você está querendo começar alguma coisa nova? Ou você está recomeçando, você está numa nova fase, você está encerrando o seu 2021, já planejando o seu 2022,
né? O que você precisa, acima de tudo, né? No primeiro lugar, o que você necessita nesse caso? Você precisa entender onde você está. Então, o que significa essa questão de ter clareza de onde você está? Você precisa aqui entender, em primeiro lugar, sobre você, como é que você funciona, quem é você frente ao seu negócio. Olhar para o espelho e enxergar você, de tudo aquilo que você tem feito, quais são as suas competências e habilidades. Você tem que ter clareza disso. Você tem que ter clareza também das suas incompetências e inabilidades, suas deficiências, suas debilidades. Tem que ter clareza disso. Por quê? Porque aquilo que eu sou bom, que eu tenho competência, eu sei que eu preciso trabalhar para mais, é o foco que eu tenho que dar nas minhas ações. E aquilo que eu não sou bom, ou eu vou me capacitar esse ano, e o Sebrae é um baita parceiro para isso, ou eu vou delegar para alguém que saiba, vou buscar algum parceiro que saiba para me ajudar nesse sentido. Então é importante olhar isso. Importante olhar as suas paixões, os seus valores. Valores são aquilo que guia as suas decisões, mesmo que você não perceba, né? No processo de coaching, que eu faço, processo de coaching de business coaching, esse é um processo de autoconhecimento que é muito importante no início do processo, para a pessoa saber onde ela está entrando. Outra coisa, é importante você conhecer os seus comportamentos empreendedores. Sabe onde você vai conhecer isso? Seminário Empretec. Procura o Sebrae e vai saber um pouco depois. Entender desses comportamentos, como você se comporta no seu dia a dia como empreendedor. Então, o primeiro momento é você se conhecer, ter esse autoconhecimento. Mas não só isso. Se você está naquele momento entendendo onde você está, você tem que ter clareza dos seus números, dos seus registros, das informações sobre o seu negócio. Quanto que ele fatura? Quantos clientes você atende? Qual é o seu ticket médio? Qual é o teu custo hoje no seu negócio? É muito importante você ter esses números. E parece brincadeira falando para alguns, mas é muito comum eu conversar com empresários, eu tenho contato com eles sempre, seja dentro da sala do Empretec, seja nas minhas mentorias, seja nos meus atendimentos de coaching. Boa parte dos empresários não tem noção dos seus números. Hoje à tarde estava conversando com uma empresária que não conhece o seu faturamento da empresa, né? Se você não sabe onde você está, como é que vai ser o ponto de referência para ele traçar onde você quer chegar, né? Então, isso é muito importante, ter clareza desses seus números, levantar e ter esses números de forma mais fidedigna possível. E o terceiro aspecto relacionado com o saber onde você está hoje, você precisa saber do seu modelo de negócio. Como é que você faz para entregar valor para o teu nicho, para o teu público, para as pessoas que você quer trabalhar. E olha que interessante esse conjunto de imagens que eu vou mostrar para vocês agora aqui, né? Olha que interessante isso aqui. Isso parece uma livraria, uma papelaria, isso me parece ser uma padaria, talvez, aqui talvez uma floricultura, um restaurante, uma loja de roupas, e todas essas imagens, né, desses negócios com o mesmo cartaz. Precisa ser de clientes. Gente, vamos falar entre nós aqui. Mesmo no momento pior da crise, desse período da pandemia agora, no pior momento da crise, todo mundo trancado em casa, ninguém saindo, todos os negócios fechados. Você conhece alguém que começou a andar só pelado aí na rua, nesse sentido, assim, que não está mais se vestindo? Então, não entendo um cara que vende roupas nesse sentido. Você conhece alguém que parou de comer completamente, não come mais nada? O cara do restaurante, então, precisa de cliente, o cara da padaria precisa de cliente. A questão não é o produto ali, a questão talvez seja no modelo de negócio de entrega. Porque do mesmo jeito que tem gente assim, tem gente que arrebentou de ganhar dinheiro. Como? Talvez não esperando o cliente ir até a loja dele, indo até o cliente com sacolas de produtos consignados, com outras ações de delivery, contato no WhatsApp, etc. Então, assim, às vezes o modelo de negócio não está bem claro. E isso é importante você saber. Poxa, tem uma ferramenta que o Sebrae tem um treinamento fantástico, e se você precisar de material sobre isso, manda um direct para mim depois no meu Instagram, que eu faço questão de compartilhar com você. Uma forma de você compreender tudo isso, né, que é através do Canvas, para você entender como funciona esse seu modelo de negócio. Quem são aqueles meus clientes e que proposta de valor eu tenho para entregar para ele? Como vai ser os canais que eu vou fazer esse meu cliente chegar até mim? E aqui é interessante qual vai ser o relacionamento que eu vou ter com ele e, através disso aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro, as minhas fontes de receita.
para fazer tudo isso aqui funcionar, que atividades eu preciso desenvolver e, para fazer essas atividades, quais recursos eu preciso? Recursos humanos, né? Pessoas que têm algum conhecimento específico, recurso financeiro, equipamentos, etc. Preciso de parceiros para entregar alguma dessas atividades ou desses recursos, ou para algum desses canais? Quanto vai me custar tudo isso? Então, às vezes, numa página só você consegue entender e planejar todo o seu modelo de negócio. E numa crise dessa, quando você tem clareza disso, puxa vida, eu continuo entregando um produto que o meu cliente quer, mas ele já não quer vir até a loja, ou seja, o canal não está funcionando. Eu já sei que é o canal que eu preciso modificar. Então, fica claro aqui, quando eu conheço onde eu estou, eu sei as coisas que precisam mexer. Então, esses são os 3 primeiros pilares ali, né? Do primeiro pilar, os 3 itens que funcionam aqui, né? Entender mais sobre mim, entender mais sobre os números do meu negócio e sobre o meu modelo de negócio. Ok. Tendo isso claro, eu já sei onde eu estou. Então, agora eu vou definir onde é que eu desejo ir, onde eu desejo chegar, qual que é o resultado que eu desejo alcançar. E para definir onde eu desejo chegar, eu preciso visualizar o futuro, olhar para esse futuro com o mercado, comigo, com o meu negócio, enxergar o futuro do meu negócio. Agora você está me falando, Bosa, então, que para funcionar isso aí eu preciso ter uma bola de cristal, preciso ser mãe de Ná? É isso? Não é isso. Peter Drucker, que é um dos papas da administração, ele já falava que a melhor maneira de prever o futuro é você criá-lo. Então, o que você precisa fazer? Define o que você quer desse futuro, define você hoje, o que você quer de resultado, de faturamento, de crescimento, de número de unidades da sua empresa, tal. Define hoje o que você quer dele e trabalha para construir esse futuro. É fácil? Óbvio que não, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas esse é o caminho, né? Então, a segunda parte é isso. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Você define, porque se você não definir, vai ter outro que vai definir e você vai ter que trabalhar com o futuro que vier, né? E não é isso para isso que você foi feito. Como é que faz isso? Como é que define metas? Né? Quem já fez o Empretec conhece a sigla SMART. Eu gosto de traduzir essa sigla para metas mesmo. Fica muito mais fácil de lembrar, né? Metas, você precisa trabalhar isso definindo metas para o seu negócio. E como é que define metas? Metas precisam ser mensuráveis. Mensuráveis é aquilo que eu posso medir. Tem que ter número, tem que ter quantidade, tem que ter valor. Eu preciso, de alguma forma, conseguir contar, quantificar aquela minha meta. Elas precisam ser específicas, tem que ter clareza do que eu quero com elas. Eu preciso ter o tempo definido de quando eu vou chegar lá. Preciso ser alcançáveis, desafiantes, porém alcançáveis, e elas têm que ter um significado pessoal. E aqui, na hora de definir meta, tem 2 coisas que eu quero parar para você fazer uma reflexão comigo, relacionando com o GPS normal, o GPS que a gente usa para dirigir. Olha só, quando imagina vocês aí, eu estou agora na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Imagina que vocês querem vir me visitar, né? Nesse sentido. Você vai pegar o GPS aí da cidade onde você está e vai digitar Campo Grande. E o GPS vai te trazer até aqui a cidade. Mas ele te traz até a minha casa? Não. Para você poder vir até a minha casa, você vai precisar digitar o meu endereço. Rua, número, cidade, tal, todas as coisas. Ou seja, quanto mais completa e detalhada for a sua meta, mais você vai direcionar exatamente onde você quer chegar, né? Então, ser específico aqui, nesse caso, mensurado, ter essa clareza toda, ela vai quanto mais, melhor. E segunda coisa, significado pessoal. Quanto mais importante for o destino onde você quer chegar, quanto mais aquilo for alguma coisa apaixonante, quanto mais o resultado estiver conectado com alguma coisa que faz muito sentido para você, que é importante, mais você vai batalhar para chegar lá. Imagina que você tem uma viagem dos sonhos para fazer. Você, tua esposa, tua viagem de lua de mel que você fez, etc. Cara, você cancelou tudo naquele final de semana, tal, naquela semana que você foi fazer sua viagem de lua de mel, porque aquela viagem era muito importante para você. E assim por diante, né? Pensa em viagens importantes que você já fez. É muito importante que você tenha essa clareza.
de definir algo nesse momento aqui, já que eu tenho essa capacidade de eu definir o destino onde eu quero chegar, define um lugar que faça valer a pena, que seja importante para você. Ok? Então, metas definidas. Quero saber mais sobre esse assunto de metas. Eu vou deixar um presente para vocês aqui agora, né? Eu tenho um e-book que eu escrevi sobre isso, que fala sobre metas, foco para realizar. Eu dou detalhadamente todo esse passo a passo aí, né, de como você escrever suas metas, que são mensuráveis, específicas, tem tempo, alcançável, significado pessoal, e você pode baixar de graça lá no marcobosa.com.br/metas, né? Vai lá, mas vai depois da palestra, né? Assiste aqui comigo, depois você vai lá e baixa isso gratuitamente. Um presente para que você tenha esse passo já detalhado, mastigadinho para você, ok? Próxima etapa, agora eu já sei aonde eu estou, já sei aonde eu quero chegar. E agora é quando eu preciso definir a rota que vai me levar de onde eu estou para onde eu quero ir, certo? E essa etapa é a etapa do planejamento. E na etapa do planejamento tem muita gente que não sabe como fazer e faz de forma inadequada. E às vezes falha porque não tem essa clareza dessas coisas que eu vou falar aqui. Pequenos detalhes, e eu trouxe algumas metáforas aqui, algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, se você definiu isso aqui, ó, eu quero sair aqui de Campo Grande, vou fazer o inverso, eu vou sair de Campo Grande e eu quero ir agora para o Tocantins e eu vou de carro, decidi que eu vou de carro. Quando eu colocar no meu GPS, ele vai fazer a trilha e vai mostrar para mim que o primeiro passo meu vai ser saindo daqui e indo, por exemplo, até Camapuã, que é aqui no Mato Grosso do Sul. E depois de Camapuã eu vou até Paraíso das Águas, depois de Paraíso eu vou, sei lá, até Chapadão do Sul, aí depois provavelmente eu vou para Goiás, ali em Chapadão do Céu, depois eu sigo, sei lá, vou chegar lá em Tumbiara, no Goiás, aí eu vou subir em direção a Goiânia, depois vou para o norte, vou passar Gurupi e tal, até chegar a Palmas. Sabe? O que eu fiz? Eu peguei a viagem Campo Grande-Palmas e dividi em vários pequenos trechos. Ou seja, o teu plano tem que ser assim também. Ele precisa pegar a sua grande meta e dividir em etapas, contando que você vai chegar lá no resultado, né? É isso que você vai fazer. Cara, o que eu preciso fazer para chegar lá naquele resultado que eu defini para mim, dentro desse tempo que eu estipulei aqui. Vou fazer uma outra metáfora para ver se você entende melhor. Olha só. Se você salivou, você é uma pessoa de bom gosto, né? Quem gosta de comer um bolo de chocolate assim como esse aqui, pensa o seguinte: você come um bolo de chocolate desse, pegando assim, enfiando de uma vez na sua boca esse bolo desse tamanho? Não. Mas você come como? Você pega isso aí e você separa em fatias, não é isso? Você vai pegando em fatias desse bolo, colocando no prato, às vezes você mais alguns conhecidos, para comer. E mesmo naquelas fatias, ou seja, para comer o bolo todo, para conquistar essa meta toda, se você faz em fatias, quando você pega uma fatia ainda, você põe no seu prato, você ainda quebra mais ele. Como? Com o seu garfinho ou com a sua colher que você está lá, você ainda vai pegar pedaços menores, fáceis de digerir. Então, quando você vai fazer o seu planejamento, quanto mais você quebrar em ações pequenas e fáceis de digerir, melhor. Quebra mesmo. Ações também mensuráveis, ações também com prazo para serem feitas, mas pequenas, fáceis de realizar. Porque quanto menores, mais fácil de realizar. Quanto mais fácil de realizar, menos você vai ficar procrastinando, mais você vai executar. E a terceira coisa relacionada aqui com essa questão do planejamento é a questão seguinte: utilizando a ideia do bolo, quando você vai fazer um bolo, existe uma ideia de fazer uma receita para esse bolo. Como é que eu faço? Poxa, a receita do bolo, ele já traz para mim, pensa no seu planejamento como se fosse a receita do bolo. Ele traz para mim os ingredientes todos. Cara, então eu vou precisar do quê? Dos recursos tudo que eu vou precisar para executar esse plano. Outra coisa, ele traz uma descrição fácil de passo a passo das coisas que eu tenho que fazer e numa sequência lógica para executar. Então, se eu faço um planejamento desse, eu sei o que eu preciso. Ó, em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos, o óleo e depois misture. Cara, eu sei que a primeira ação, então, além de ter separado já os ingredientes, eu vou precisar de um liquidificador primeiro. Então, é o liquidificador que eu vou pegar primeiro. E depois, na batedeira e tal, eu vou começando a seguir nesse negócio.
Olha aqui também na receita tem o tempo. Você vai ali, ó, bater por 5 minutos. Ali você vai assar lá embaixo, 180 graus, por 40 minutos. Então tem tempo, tem ação lógica, etc. E isso tem que ficar bem claro, qual que é a ação lógica, porque olha só, se você deixa o seu plano largado, sem ter essa sequência lógica, sem tempo, sem prazo, essas coisas todas, o que vai acontecer? Vou usar a referência do bolo aqui. O cara pega esse troço sem nenhuma referência de tempo, sem nenhuma uma lógica, e vai fazer o seguinte: então eu vou pegar todos os ingredientes e vou assar tudo no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E depois eu pego e ponho lá no liquidificador. Então eu vou pegar a cenoura, os ovos, o óleo, tudo, a farinha, o açúcar, vou jogar tudo no forno, vou assar e depois eu tiro e jogo no liquidificador e vai sair o bolo? Não vai. Então as sequências precisam estar lógicas. O seu bolo tem que estar assim como o teu plano também, né? O seu plano vai ser executado assim. As pessoas que lerem, as pessoas para quem você transmitir o seu planejamento, precisam ter essa clareza de saber qual é o próximo passo que precisa ser dado, né, nessa questão. E aqui muita gente falha. Mas tem mais uma coisa, porque eu conheço muita gente que é fera em planejar. Mas depois que você planeja tudo isso, que é só a primeira etapa, decidir onde eu estou, já sei onde eu quero chegar, né? Já defini onde eu quero chegar. E já defini aqui o plano, já defini aqui o caminho que me leva lá. O próximo passo é literalmente dirigir na direção de onde eu quero chegar, né? Dirigir seguindo aquela rota, é entrar em ação, é fazer, perdão, é fazer o que é necessário para aquele processo realmente acontecer, para que aquela meta realmente aconteça. E o que acontece no primeiro lugar? Quando eu resolvo dirigir, que eu clico no iniciar do meu GPS, o meu GPS ele deixa de mostrar o plano inteiro e ele passa a mostrar só um pedaço do plano, só as próximas ruas. Sabe o que significa? Significa que a hora que eu vou entrar em ação, o plano inteiro já não interessa mais. Interessa agora a ação, que é o meu foco agora. Eu preciso criar as prioridades. Então, eu vou fazer a primeira ação, o primeiro pedacinho do meu GPS. E depois que eu atravessei e cheguei aqui, ele vai, né, levantando sozinho e vai mostrando os próximos trechos. Eu ligo o meu GPS, ele coloco no iniciar, ele não me mostra daqui em Palmas, ele me mostra daqui nas próximas 2 ruas onde eu preciso virar à esquerda. E depois, e ainda vai dando a instrução, né? Ande 200 metros e vire à esquerda na rua tal. Depois ele vai falando ainda para você aqueles trechinhos, para você criar foco, para você ter prioridade do que precisa ser feito, é isso que o GPS demonstra, e para que você saiba que você precisa procrastinar todo o resto para você ser produtivo. Como assim? Procrastinação é a melhor ferramenta para você ser produtivo. Como? Você pega aquilo que é o mais importante, aquilo que é o teu foco, aquilo que é a tua prioridade, dá atenção, e todo o resto que deveria te distrair, você procrastina, deixa para depois. Procrastinação não é uma ferramenta ruim. Procrastinação é perfeita e excelente, todos precisam, porque ninguém dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Só que o problema é que você procrastina errado. Você procrastina aquilo que era o seu foco, você procrastina a coisa que era o essencial e vai fazer as coisas que é secundárias. E é por isso que você tem um problema. Procrastinar é importante, desde que você saiba priorizar. E o GPS te mostra isso. Então, você sabe que a primeira ação foca naquilo. E o resto deixa para depois. Quando? Quando chegar a hora dele, né? Vai ser, daqui a um tempo vai chegar o momento dele. E outra coisa importante do entrar em ação é o seguinte: você precisa ter a coragem de começar. Você precisa ter a coragem de largar com o teu carro nessa via mesmo, assim, de acelerar e fazer acontecer. Tem gente que, mesmo com tudo nas mãos, não começa. Por quê? Não, porque ainda não está perfeito o meu plano, porque eu ainda estou com alguma dúvida em... Cara, não tem como ter dúvida, não tem esse negócio. O negócio é ir lá e fazer para dar certo, né? Começa logo. Afinal, você sabe onde você está. Você conhece o teu modelo de negócio, você tem os teus números. Você definiu uma meta que é possível, importante para você, que é desafiadora. Você tem um plano para chegar lá. Agora vai a campo. É lógico, o plano vai acontecer exatamente do jeito que você quer? Não.
mas você tem que começar. Nunca os sinais vão ficar todos verdes para você ir lá e resolver o seu projeto. Nunca vai acontecer isso. Você nunca vai ter todo o caminho perfeito, feito de tijolos de ouro brilhando para você chegar no resultado. Nunca vai acontecer isso. Você precisa começar. Para quê? Porque quanto antes você começar, antes você vai errar, antes você vai aprender, antes você vai corrigir, antes você vai ajustar, antes você vai chegar no seu resultado, né? Então tem que começar, não adianta ficar esperando, né, para começar. Então o quarto, né, esse momento agora do dirigir é justamente para isso, para que você comece agora, né? Assim que você, nessa fase, quando você tiver planejado tudo. Ok, comecei. O que vai acontecer? Em caso de obstáculos, recalcula a rota. E sabe a coisa que eu preciso te falar com toda certeza? Que você vai encontrar obstáculos. Óbvio. Você vai encontrar trânsito interrompido, rua interditada, obras na pista. Você vai encontrar problemas que você vai precisar recalcular o seu plano. Tranquilo e certo, como 2 mais 2 são 4. Né? Vai acontecer isso, certeza. Só que como você tem um plano, não faz exatamente ali o GPS, teve a rua interrompida, você segue direto, ele não recalcula a mesma coisa. Você vai recalcular, repensar as coisas. Será que desse jeito vai continuar? Será que é com esse negócio? Será que é com esse produto e tal? Porque a meta de resultado lá na frente eu quero alcançar. Na meta eu não abro mão. Então o caminho é esse, o veículo é esse. Você vai repensar as coisas do seu negócio, fazer os ajustes, né? Uma frase que é muito comum e vocês vão ouvir sempre aí as pessoas falarem, eu descobri recentemente, né, que o autor dessa frase é um marechal chamado Helmut von Moltke. Ele viveu ali de 1800 a 1891, um estrategista militar lá da Prússia. E sabe o que ele fala? Que nenhum plano de batalha sobrevive ao campo de batalha. Nenhum plano de batalha sobrevive ao campo de batalha. Então você precisa estar preparado para fazer os ajustes necessários nesse processo. Como é que é isso? É você constantemente estar revendo seus números e fazendo os ajustes necessários, né? De acordo com os resultados. A venda estava pensando que ia ser de tanto. Vendi isso ontem e hoje? Não, peraí, por que não? O que a gente fez de certo ou de errado nesse sentido? O que a gente precisa repensar na nossa estratégia? É nesse momento que você precisa estar constantemente acompanhando esses números para poder rever. E tem uma metodologia que é bastante conhecida dentro do mundo administrativo, né, que fala do ciclo PDCA. E o ciclo PDCA é um ciclo que, em inglês, é plan, de planejar, do, de fazer, executar, e aqui está traduzido como desenvolver, para não perder a sigla ali, check, de checar, e a de act, no sentido de agir, de ação corretiva, nesse caso, né, de ajustes, né, no processo. Então, se você já planejou e aí você colocou em prática, hora de checar se as coisas estão caminhando. E ao checar, você vai perceber o que está dando certo, repete, o que não está dando certo, muda, corrige, ajusta, avalia e ajusta no plano e começa a fazer de novo. E vai fazendo esse ciclo. Esse ciclo precisa ser, assim como é importante, né, em qualquer desvio dentro do seu processo quando você sai com um carro, qualquer desvio de rota, ele ajusta, porque ele está de olho, ele botou uma rota, você saiu um pouquinho do plano, ele já, opa, peraí, deixa eu ver aqui, vamos recalcular. Você precisa ter seus números à mão e estar acompanhando e monitorando de tal forma que qualquer saída do eixo você consiga ajustar, né, nesse sentido. E talvez esse seja uma das grandes ferramentas que não permite que os empreendedores caiam naquela história do Zeca Pagodinho, né, do deixa a vida me levar. Vou falar disso daqui a pouco para vocês, né, nesse sentido. Enfim, já fiz isso, agora eu vou continuar dirigindo até chegar ao meu destino, né? O próximo passo é continuar dirigindo até chegar ao meu destino. E chegar ao meu destino significa a bandeira quadriculada que você quer ver, né? É chegar no resultado, é poder celebrar sua vitória aqui, né? A sua conquista daquela meta, nesse caso. Só que esse caminho
né? Assim como o PDCA vai circulando, 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 até você chegar nesse resultado, algumas coisas você precisa perceber que são extremamente importantes nesse processo para você chegar no final. A primeira delas é a tal da persistência. E essa imagem me ajuda a pensar muito nesse sentido, que eu não conheço muitas pessoas fracassadas. Eu conheço muitas pessoas desistentes, infelizmente. E aí, eu não estou falando assim que quando você abriu mão de determinado negócio que já não estava dando certo, você é um fracassado, um desistente. Aquele momento pode ter sido só um ajuste de rota dentro do seu GPS, porque aquele teu veículo não te levava até onde sua meta quer. Mas eu estou falando de gente que simplesmente abandona. E aquela meta que era tão importante para ele vai para um cemitério de sonhos não realizados. Vai engavetando sonhos. Conhece pessoas que vão engavetando sonhos? Conhece pessoas que, com o passar do tempo, fazem aquela mesma promessa de fim de ano, né? Chega lá em dezembro e fala, não, mas esse ano vai ser diferente. E passa um ano e ele está lá de novo falando, puta, não deu esse ano, mas esse ano vai ser diferente. E o tempo vai passando, ele está sempre na mesma. São pessoas assim que acabam desistindo, engavetando sonhos, etc. Então tenha persistência. Não vai ser fácil a jornada. Não é fácil. Mas ela vai valer a pena, porque se você, principalmente se você escolheu uma meta de significado pessoal, um destino que vale a pena para você, né? E está na sua mão escolher esse destino lá naquele ponto 2. E além disso, lembra que você não precisa ir sozinho na jornada. Por mais que muitas vezes você está no cockpit sozinho pilotando o seu veículo, mas você pode contar com várias pessoas, seja com pessoas na sua equipe, seja com mentores e parceiros, como o Sebrae, né? Então, assim, busca isso, as capacitações do Sebrae, esteja junto, próximo desse parceiraço, né? Se precisar de mim, sou um parceiro também nessa jornada, tenho vários clientes de coaching que têm ajudado nessa metodologia aqui, vai ser uma honra se eu puder contribuir com você, mas lembra que você não está sozinho nessa jornada. Você pode contar com outras pessoas te ajudando em todo o processo ali em volta para que o teu veículo esteja forte, funcionando bem para você buscar esse resultado. E lembra de celebrar as conquistas. Lembra de estourar o seu champanhe como fazem no final de uma corrida. Lembra de vivenciar aquela vitória, celebrar, porque isso, além de fazer bem para você, ainda ajuda na tua autoconfiança, aumentar a autoconfiança, aumentar a autoestima e te prepara para poder buscar outras metas, outros desafios maiores, mais desafiantes. Enfim, esse aqui, né, é um pouquinho detalhado, estou falando rápido, né, aqui para dar tempo dentro do tempo que eu tenho. Esse é o GPS do sucesso. Agora eu quero mostrar para vocês esse GPS do sucesso empreendedor na prática, mostrando um caso real de uma empresa, de uma loja de confecções, de uma cidade aqui no interior de São Paulo, né, que tem uma população de menos de 10 mil habitantes. E essa loja de confecções, né, a empresária estava com muitas dificuldades quando ela veio falar comigo. E aí, vamos trabalhar então esse GPS aqui dentro. O que a gente faz nesse momento? Primeiro, vamos localizar onde ela estava, né, nesse sentido. Além de fazer um trabalho com a própria empresária de autoconhecimento, etc., né, sobre seus comportamentos, suas habilidades, suas debilidades, aquilo que eu já falei, valores, etc., a gente foi levantar os números do negócio dela, né? Então, olha só, levantando os números do negócio dela, a situação era essa aqui, né? Janeiro, faturamento um pouquinho superior a 405 mil, isso é janeiro agora desse ano, de 2021. Fevereiro caiu para 16 mil, março caiu para 15.500, abril caiu para 15.400, né? Somatório ali do ano até então estava em 69.500, né, desse período. Ela tinha colocado uma meta de 300 mil, que era o que ela queria alcançar ao longo do ano, que não estava vindo, eu vou falar isso logo em seguida, mas a previsão estava em torno de 208 mil. E ela já sabia ali, ó, pela quantidade quantidade de clientes que ela atendeu, quantidade de vendas que ela fez, né, e o faturamento total, ela tinha ali, até está marcado em vermelho aqui, a média do ticket médio dela, né, o ticket médio dela é de R$ 124, ou seja, cada cliente
gastando em torno de R$124. E uma coisa interessante, eu perguntando para ela e conversando, ela me mostrou o seguinte: esses números aqui, para alcançar esses 300 mil, o que você está fazendo? Eu botei essa meta e eu vou vendo. Quanto eu vou vendendo, vou trabalhando ao longo do mês. Chega no final do mês, eu somo tudo, vejo quanto deu, e aí eu vejo se eu aproximei ou não. Mas você não age durante... Não, só normal, assim, de sair vendendo. Então, ela fica esperando o resultado que dá para ver se chegou ou não, né? Para ver a surpresa ali. Nossa, terminativos, quanto será que deu? E aqui, pessoal, esse aqui é literalmente deixa a vida me levar. Eu estou esperando o que vier de resultado, tá bom. Eu não interfiro, eu não trabalho, eu não vou atrás, eu não ligo o meu GPS e defino antes o resultado e vou trabalhando para chegar lá. Eu falei, não, pera lá, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos definir agora onde você quer estar, né? Onde é que você realmente deseja ir. E aí, trabalhando isso, ela definiu uma meta, né? Ela definiu uma meta mais ousada. Ela falou, tá, eu fiz 22, caiu para 16, caiu para 15, eu quero pelo menos voltar ao patamar dos 20. Então, ela colocou uma meta aqui, de 20 mil reais, definiu uma meta para ela de 20 mil reais. Então, ela já sabe onde ela está e onde é que ela deseja chegar, 20 mil reais. Ok. Para chegar nos 20 mil reais, agora vamos esmiuçar isso aqui. Como é que vão ser as rotas para sair de onde eu estou, né, para chegar onde eu quero chegar? Beleza. O que é isso? É a hora de fazer o planejamento. E lembra que eu falei de planejamento? É a hora que eu pego a meta e começo a dividir ela em pedaços. E que tamanhos de pedaços são esses? Tal. Então, a gente começou a definir isso aqui. Beleza. No mês de maio, quais são os dias úteis que ela iria trabalhar? Definimos aqui. 20 mil que ela queria de metas. E a gente já tinha aqui, definido um ticket médio. Ela pegou em cima daqueles 124 mil que ela já tinha feito de média do ano e tal, botou 120 mil, então é um número que eu consigo vender para cada cliente. Ok, se você quer 20 mil reais para 120, a gente dividiu, dá mais ou menos 166 pessoas que eu tenho que vender esse mês. 166 vendas. Então, a gente, só para questão de ficar mais fácil depois aqui o arredondamento, a gente pôs logo 7 por dia, 42 vendas por semana, 168 vendas por mês. Então, eu já sei que são 7 vendas por dia, 120 vendas de ticket médio, 120 reais cada venda, né? Então, eu tenho que fazer uma meta diária de 840 reais aqui, 840 reais para todos os dias. Então, eu já tenho uma rota definida, já sei para onde eu vou chegar. Agora, como que eu chego nesses 840 reais? Aí, ela começou a fazer os planos de ações e iniciativas. Ela começou a descrever ações que ia fazer por dia. Mensagens no WhatsApp, divulgação nas redes sociais, campanha para levar os consignados para a casa dos clientes, ou seja, começou a pensar numa infinidade de ações, iniciativas que poderiam aproximar ela daquela meta diária. Afinal, ela não estava mais focada em vender 20 mil reais no mês. Agora o foco dela são fazer 7 vendas de 120 reais. É isso que ela estava preocupada. Hoje eu preciso fazer 7 vendas de 120 reais. É isso que ela estava preocupada, para bater os 840 reais do dia. Então, o que eu posso fazer hoje para conseguir 7 clientes que me comprem 120? E começou a fazer as ações. Planejava, executava, etc. e tal, né? Então, ela entrou no campo de batalha, começou a fazer e começou a registrar. Opa, nesse dia eu consegui atender 6 clientes que deram R$ 976 reais. Estou 136 acima, né? Olha meu ticket médio hoje. Opa, aqui foi bem abaixo, fiz só 565, 274 abaixo. E foi vendo. No final da semana, ela tinha, inclusive, os números. Hoje, nesse dia 8 aqui, eu já deveria ter feito 5 mil reais em vendas. Eu já fiz 6.700. Estou 1.729 acima do número que eu deveria. Se eu continuar nessa média, eu vou bater 28 mil esse mês. Beleza, mas tem uma... Então, estou fazendo... Eu achava que eu ia fazer 7, estou fazendo 8,5 vendas por dia, em média. Eu tinha que fazer 120 de ticket médio, estou fazendo 132 em média. Minha média diária está bem acima dos 840, está legal. Só que, então, eu vou continuar fazendo as ações que eu estava prevendo. Só que tem um ajuste que eu quero fazer. Em caso de obstáculos, recalculo a rota. Qual ajuste? Olha só, segunda, sexta e sábado eu vendi bem, mas o miolo da semana, terça, quarta e quinta, foram os 3 dias que eu não bati minha meta. Então, eu vou fazer alguma ação aqui
que eu consiga atrair clientes, inclusive mais clientes. Ó, teve dia que eu vendi só para 2 pessoas. Atrair mais clientes durante o miolo da semana. Aí ela foi lá e ajustou o plano de ação e as iniciativas com iniciativas que pudessem trazer mais clientes para esse meio da semana e começou a executar na semana seguinte. E na semana seguinte ela conseguiu. Na terça, quarta e quinta, ela realmente conseguiu trazer mais clientes aqui. Mas atrapalhou a sexta e o sábado. E isso é constante, gente. Não falei que nenhum plano vai sobreviver ao campo de batalha e você precisa estar ajustando constantemente. É isso. Só que olha que diferença que tem do modelo em que a pessoa fica lá, Zeca Pagodinho, esperando o resultado vir, ai, tomara que dê certo, tomara que eu bata minha meta hoje, para esse em que ela enxerga o número, vê se ela está próxima ou distante, e ela atua efetivamente para alcançar o resultado que ela quer. Ela vai lá e age para buscar o número que ela quer, né? naquele sentido. Ela ajusta o plano. Essa ação não está dando certo, vamos colocar essa porque a gente quer esse resultado. O resultado do dia, 7 vendas a R$120. Enfim, feito isso, né, e fazendo novos ajustes no plano a cada novas iniciativas, ela foi fazendo isso constantemente, continuou dirigindo até chegar ao destino. E qual foi a chegada dela? No final do mês de maio, dos 20 mil que ela tinha planejado, ela alcançou R$29 mil. R$9.000 acima do que ela tinha planejado, 145% acima do que era a meta dela, né? 45% a mais do que era a meta dela até então. Poxa vida, que excelente! Fiz exatamente a média de 7 vendas por dia e bem acima do meu ticket médio, ou seja, eu consigo, né, ter um ticket médio bem acima do que é o resultado esperado. Enfim, acaba por aqui? Não. Né? Aqui tem os números, inclusive, do crescimento que ela teve aqui nesse período aqui, né? Ela sozinha aqui no mês de maio, ela fez quase o faturamento de março e abril juntos aqui. Beleza, agora a meta para o mês de junho. Vou fazer resumidamente aqui, né? No mês de junho ela estabeleceu 30, continuou no mesmo processo e fez 31 mil, ela realizou nesse período. E no mês de julho, ela estabeleceu uma meta de 40 mil. Mesma coisa, dividiu. Agora eu quero 10 vendas por dia. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. 10 vendas por dia, de R$150, é R$1.500 por dia. Fez todo o mesmo processo e ela fez 50.119. Então, olha só. Ela, no começo do período, no modelo Deixa a Vida Me Levar, ela estava fazendo 69 mil no somatório de 4 meses, né? A previsão dela era chegar a 208 mil. Em 3 meses, somando esses 3 meses, 29 mais 31 mais 50, ela fez 110.634. Chegou já no somatório aqui a 180 mil. E nessa previsão, continuando a manter essa média, ela vai chegar com certeza a mais de 308 mil. Esse aumento que ela teve nesses 3 meses aqui foi 159% acima do resultado dos 4 meses iniciais do ano. Em 3 meses, um aumento de 159% aqui no agregado desse período aqui, né? E aqui o gráfico dela. 20, caiu para 16, 15, 15, 29, 31, 50. É isso que ela fez por usar o GPS, né, do sucesso empreendedor, por assumir a direção do negócio dela e fazer ele acontecer. E, enfim, né, já partindo aqui para o encerramento da minha apresentação, o que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte, que muitas vezes o que atrapalha o empreendedor de assumir, de colocar esse GPS em ação, às vezes é medo. Às vezes ele se atrapalha, né, nesse processo. Às vezes o processo vai acontecendo e como tem muitos ciclo PDCA, né, muitas necessidades de ajustes, tem muita gente que desiste porque acha que não vai dar certo. Mas às vezes você está indo no caminho. E aí eu me lembro de uma história de um general que ele precisava lutar uma grande batalha.
E para lutar essa grande batalha, ele preparou os soldados dele, preparou muito os soldados dele, pensou numa grande estratégia para eles lutarem. Ele tinha todo o projeto, o plano de batalha bem definido nesse sentido. Só que ele sentia que não tinha os soldados dele, por mais preparados que estavam, eles tinham muito medo. E óbvio, estão indo para uma guerra, né? Então, o que ele fez? Ele botou todos os soldados dele num navio, levou até o lugar onde eles precisavam batalhar, pediu para todos descerem, botou todo mundo em forma. E aí, o medo dele era que, diante de um primeiro obstáculo, que os soldados voltassem tudo, fugindo, entrassem no navio e quisessem fugir. E para evitar isso, o que ele fez? Ele ateou fogo no navio. Ele tocou fogo no navio, literalmente, desceu junto com os soldados dele e falou para eles o seguinte: vocês estão preparados. Nós temos uma grande estratégia, nós estamos preparados para vencer essa guerra. E agora, a única rota de fuga que a gente tinha, ela já não existe mais, o barco está pegando fogo. Só temos duas alternativas daqui para frente. Ou a gente vai lá e vence essa guerra, e depois a gente utiliza os próprios navios dos nossos inimigos para voltar para casa, ou nós vamos morrer aqui. Porque fugir e desistir já não é mais uma opção para a gente. E se você levar essa ideia para você, se você assumir esse compromisso com essa força para você, eu tenho certeza que você vai perceber isso aqui, que quando desistir não é uma opção, o sucesso vai ser inevitável. Se você se preparar o seu GPS, realmente definir onde você quer estar, se você realmente conseguir trabalhar com clareza a sua meta, de forma bem detalhada, específica, com significado pessoal, se você realmente conseguir fazer a rota, o planejamento bem feito, entrar em ação, começar a agir, fazer o ciclo PDCA rodar, ou seja, ajustes na rota quando necessário, e dirigir com persistência até chegar no seu destino, não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. For usar essa terra quando desistir da opção, o sucesso vai ser inevitável. Então, esse é o que eu considero o guia para o sucesso empreendedor, o GPS do sucesso empreendedor. Espero ter contribuído com vocês, né, de verdade. Espero que tudo isso, né, traga aprendizado para vocês. Tá aí meus contatos, se vocês precisarem falar comigo, lá no meu site, marcobosa.com.br, vocês vão encontrar mais informações, inclusive informações para baixar aquele e-book. Tem meus contatos com vídeos no YouTube, Facebook, Instagram, vou estar à disposição. Se alguém for tirar algum print aí e marcar na internet das coisas que a gente conversou aqui, marca lá na internet, @marcobosa, marca o Sebrae Tocantins também, como eu falei. Enfim, agradeço ao Sebrae mais uma vez pelo convite aí e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, espero ter contribuído. Marcos, show de bola mesmo. Bom, até agora não chegou nenhuma perguntinha, nenhuma dúvida, mas você que nos acompanha, pode ir aí no chat, já coloca agora que eu vou bater um papo rapidinho com ele aqui, dá tempo de chegar a sua dúvida e a gente partilhar ela aqui com o Marco para em seguida virar ali mais uma orientação tão valiosa para todos. Marco, eu achei fabuloso, você passou por algumas ferramentas que já são conhecidas, você trouxe elas em pontos muito importantes, como o Canvas, na hora da pessoa, do empreendedor, conhecer o seu negócio, né? E eu aproveito aí, vou lá no comecinho da sua palestra para te fazer uma pergunta. O que é muito comum hoje nas consultorias que você realiza, nos atendimentos, né, que são feitos, até no trabalho de coaching, onde as pessoas mais falham nessa percepção do próprio negócio? Regina, eu tenho costume falar isso várias vezes em consultorias e no seminário Empretec também com as pessoas que participam, que uma das coisas que mais atrapalha, que as pessoas mais falham, eles se preocupam muito, né, em desenvolver uma excelente solução, né, uma boa proposta de valor que atende o segmento de cliente, mas eles não se preocupam com toda aquela parte de processos, atividades-chave, etc., que vão fazer se tornar possível um negócio, que o negócio realmente consiga entregar aquele produto para aquele cliente. Então, muitas vezes, vou pegar assim, um exemplo de negócio simples de exemplificar, né? Uma pessoa que ela resolve fazer uma hamburgueria.
E aí, eu sei fazer hambúrguer, eu sei as carnes que são boas, eu entendo do negócio, do tempero, tudo. Então, eu que vou lá para a cozinha, eu que sou o dono, que vou lá para a cozinha, que faço os hambúrgueres, faço o que põe na chapa, que faço tudo acontecer. E eu não crio os processos para isso, eu vou fazer do meu jeitão, do jeito que eu sei tudo e tal. Eu quero delegar, eu não consigo. Por quê? Porque ninguém faz tão bem quanto eu. Eu quero crescer, eu quero ter uma segunda filial, eu não consigo. Por quê? Porque eu não sei replicar aquele processo para outras pessoas. Então, eles se preocupam muito em atender, e não que seja errado, né? Querer entregar uma solução maravilhosa para o cliente. Mas o errado é negligenciar a parte de atividades, a parte de processo, a parte como que o negócio, como que você sistematiza para você ter um negócio e não você ser o negócio. Porque quem é o negócio e não tem o negócio, esse cara não pode tirar férias, não pode ficar doente, ele não pode viajar, não pode fazer nada. Porque se ele sai, o negócio sai, né? Então essa é uma das coisas que eu acho que mais falhas existem, é nas pessoas se preocuparem muito pouco com a área de processos, com a organização, com a sistematização do seu negócio. Ai, muito legal. E eu achei bacana a hora que você mostra lá a nossa linha de chegada, né? Ao final desse processo, lá vem outro desafio, lá vem outro GPS para outro destino, né? Eu acho que o gostoso nisso tudo está aí também. A viagem nunca termina, né? Chegamos no objetivo, mas em seguida vem outro pela frente. Vamos para mais um destino sonhado, desejado, e lá vamos nós, não é assim? Exatamente. E se a gente, né, usar sempre essa metáfora da viagem, né, que o GPS nos permite trazer aqui, cara, quando você vai e faz uma viagem maravilhosa de férias, você chega em casa, você já chega com a vontade de planejar as próximas Mais férias, uma viagem, com as suas queridas, etc. E tal, né? Porque o processo foi bom. Quando que as pessoas vão largando mão? Quando o processo é ruim, desgastante, cansativo. E essa é uma outra característica, né? O Sebrae, sendo parceiro da ONU há tantos anos com o projeto do Empretec, permite que a gente conheça muito dos comportamentos empreendedores comuns. E, assim, na grande maioria das turmas de Empretec com que eu já tive a oportunidade de trabalhar, eu vejo que tem uma característica muito forte dos empreendedores, que está muito ligado a esse lado da persistência, né? Até tinha uma propaganda antiga que falava: eu sou brasileiro e não desisto nunca. boa, Cara resiliente, esse cara persistente, esse cara que tem essa força e tal. E só que também a gente vê que é muito, muito baixo o nível de pessoas que efetivamente trabalham com metas e planejamento. Então, o que isso causa? Isso traz pessoas para o dia a dia para executar o negócio. Isso nós estamos falando ainda lá daquela parte de autoconhecimento, né? O quanto isso impacta. Quando eu sou muito forte em persistência e tal, eu sou o cara que eu venço, e as pessoas vencem, eles alcançam os seus resultados, eles têm vitórias, eles têm conquistas, mas eles vencem muito mais na garra do que na estratégia. Qual que é o resultado disso? O resultado é que o resultado na garra é o cara vir um trator de esteira e ele sai derrubando os muros, as paredes, as árvores, os obstáculos, na força, no peito e na raça. E ele chega ao final da conquista, mas ele chega ralado, machucado, cansado, né, esgotado. E quando você consegue fazer isso estrategicamente, né, quando você consegue trabalhar na base da estratégia, você consegue fazer isso e alcançar os resultados, às vezes mais rápido, às vezes com menos desgaste, né, com mais vontade de fazer de novo, né? Então, muitas das coisas que eu falo no GPS é porque boa parte desse miolo ali estratégico do negócio, muitas pessoas não fazem. Eles pulam direto para a ação, pulam aquela parte da estratégia, vão direto para a ação e vão resolvendo os problemas na base da persistência. E muitas vezes alcança resultado? Claro que alcança, né? Um exemplo simples da gente ver é assim: você pode, se você quer fazer compra no supermercado, você pode fazer ela de forma planejada com uma lista ou sem uma lista. Você pode fazer essa compra no supermercado. Só qual é o risco de fazer a compra no supermercado sem a lista? É você esquecer coisas importantes, é você ter que fazer retrabalho, voltar lá mais vezes, é você gastar mais dinheiro que você não podia gastar, você gastar mais tempo, né? Tudo isso acontece. E com a lista, você evita um monte de problema. O resultado vem? Vem, mas é a mesma coisa fora. Então, o GPS ele evita muitas dessas coisas,
porque você já previu problemas, você já viu, você ajusta e tal, né? Então, esse lado planejado, de planejamento, de estratégia, faz toda a diferença nesse sentido. Muito legal. Outra ferramenta muito bacana, o Smart, né, que você traz aqui como metas. Qual desses pontos aqui você colocaria que é fundamental as pessoas darem atenção para não errar? Porque esse erro nas metas aí pode meio que desviar a rota, né? Exatamente. E assim, todos os 5 pontos, ele tem os seus lados negativos, se você esquecer. Então, por exemplo, se você não for específico naquilo que você quer, né, lá no específico, se não tiver clareza daquilo que você quer, qualquer resultado que vier, você pode dizer, é isso que eu queria mesmo. Eu quero comprar uma casa, mas você não define qual é a casa. Você arrumou uma edícula no fundo da casa da sogra e fala, não, tá bom, isso que você queria mesmo. Não era. E não era, né? Mensurável, a mesma coisa, tem que ter um número, senão qualquer história. Eu quero um montão de dinheiro. Beleza, você quer um montão, uma montanha de moeda de 1 centavo, é isso que você queria mesmo? Um monte de dinheiro que não vale mais, de cruzeiro, cruzado e tal, é isso que você queria mesmo? Ou você quer juntar 50, 100 mil reais, 1 milhão de reais e tal? Então, mensurável, se você não tiver, não dá o destino claro. O fato de ter o tempo definido, se não tem tempo, nunca chega. Né? Você vai adiando e nunca chega, né? nesse processo. Botar a data. Inclusive, tem gente que fala assim, eu vou fazer isso daqui 6 meses. Escreve, daqui 6 meses. Nós estamos em novembro. Chega em janeiro, ele vai ler o que está escrito. Ah, daqui 6 meses. Chega em abril, o que está escrito? Ah, daqui 6 meses. 6 meses. Fica igual as obras da Copa, né? Ah, vai ter um monte de obra aí que vai ficar pondo na Copa. Só não disseram qual Copa, né? E tá lá, obra lá perdida. Então, cada um deles tem o seu problema, mas o significado pessoal, se você não dá a importância daquela meta, se você não entende o quanto aquilo é significativo para a sua vida, você não vai se esforçar o suficiente e ter a persistência, as coisas para fazer aquela meta acontecer. Né? O significado pessoal talvez seria uma coisa que eu trabalharia com mais carinho, assim, né? E eu já vivi exemplos desses, assim, de pessoas que mudaram a visão, né? Uma pessoa, por exemplo, que queria emagrecer muito, né? É por saúde, é por isso, por estética. Aí ele era lá do interior aqui do estado do Mato Grosso do Sul, e o filho dele fazia competição daqueles clubes do laço. E ele estava muito gordo, o filho dele falava, pai, você podia emagrecer para poder subir. Ganhar velocidade. Competir comigo, né? Você tinha que emagrecer para a gente competir, aquela competição de pais e filhos, você nunca competiu por causa disso. Aí ele, caraca, agora eu vou emagrecer porque eu vou competir com o meu filho. Opa, competir com o meu filho ganhou um significado pessoal tão grande que aí a briga, por exemplo, eu quero ter mais saúde. Aí o cara quer emagrecer. A briga dele com o brigadeiro eu não estou doente, beleza, né? Eu quero ter saúde. Agora, a briga com o brigadeiro é o brigadeiro ou a disputa do disputa com o filho, né? Então, sem dúvida. Só é aquilo que faz a diferença. Se eu tivesse que apostar numa com mais ênfase, eu daria significado pessoal. Muito bacana. Bom, até agora não chegaram perguntas, mas eu queria te pedir um favor. Repete os seus canais de comunicação, porque quem acompanhar essa palestra, porque ela vai ficar gravada na nossa plataforma. Quem entrar na loja virtual do Sebrae depois vai poder assisti-la. E se pintar uma dúvida, para onde mandar esse questionamento? Maravilha, pode me mandar nas minhas redes sociais. Vou compartilhar aqui de novo a tela aqui, né? Então tem o meu site ali, marcobosa.com.br, vai poder me encontrar e tem informações de todos os meus canais ali, no YouTube, Facebook, Instagram. Manda lá no direct do meu Instagram, né? Que eu vou estar à disposição para contribuir também aí. E nesse material aí tem muitas informações. Por exemplo, tem um vídeo que eu gravei falando do Canvas, tem vídeo que eu falo das metas, de Meta Smart, né? Tem material bastante aí no meu conteúdo aí. Espero que contribua com muita gente. Tem muita gente usando esse GPS para ter esse finalzinho de ano aí com muito resultado, porque nós ainda temos aí pelo menos, né, uns 50 dias aí até acabar o ano. Então, dá para correr atrás de resultado aí nesse finalzinho aqui. E também que seja um 2022, né, extremamente próspero, cheio de realização para todo mundo, né, e que esse GPS ajude cada um de vocês a alcançar o resultado, o sucesso que vocês almejam como empreendedores.
Amém, amém. É tudo que a gente deseja também, Marco. Foi uma felicidade ter você aqui com a gente. Acho que você enriqueceu bastante a nossa noite. Além do mais, saímos com uma visão bem clara do que é o GPS, né? Vamos aqui lembrar. É o guia para o sucesso. Bem simples, um guia para o sucesso. Todos nós queremos ter sucesso. Está aí, então, a fórmula do Marco Bosa para ajudar a gente a chegar a esse destino tão almejado, tão sonhado, desejado, com todas as forças, com muita paixão. Marco, brigadão. Você volta, hein? Em breve a gente vai ter outras oportunidades para estar aprendendo contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz por ter contribuído, agradeço mais uma vez o convite e a confiança. Quero estender aqui o convite para que as pessoas continuem participando dos outros eventos. Tem outras palestras incríveis vindo acontecer aqui, né, com pessoas fantásticas que eu conheço também. Aproveitem bastante desses eventos aqui. E agora, no final do mês de novembro, vão acontecer algumas turmas de Empretec, inclusive uma em Palmas, né, em que eu vou estar lá participando. Vai ter uma em Araguatins que eu vou estar participando já na semana que vem, e uma em Palmas de 22 a 27. Procura a galera do Sebrae se você ainda não fez o Empretec, né? Bora nos encontrar lá nessas turmas aí e se capacitar mais tal para alcançar seus resultados. É show, muito bom, e vai ser melhor ainda poder contar com você aqui no nosso Empretec. Valeu, boa noite para você. Obrigado, boa noite, sucesso a todos. Amém.